Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer muito pela oportunidade de vir falar aqui com vocês um pouquinho e uma grande responsabilidade depois de uma palestra tão legal que nem o professor Jairo fez. E, bom, eu queria contextualizar até um pouquinho, falando que esse processo de excelência de qualidade, ele funciona não só para qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de negócio, mas para qualquer tipo de missão. Se a gente não tiver foco em qualidade, se a gente não entregar o melhor, se a gente não fizer o nosso melhor, se a gente não tiver qualidade de excelência como um objetivo, a gente não chega em lugar nenhum. O homem sempre quis chegar em vários lugares. E foi ousado o suficiente para dizer que, quando a gente achava que a Terra era plana e que o oceano parecia aquelas piscinas de borda infinita, que é lindo e maravilhoso, mas quando você chega perto é um abismo, teve um ser humano que teve coragem o suficiente de dizer: eu vou lá ver esse abismo, eu vou cair, eu vou lá saber se aquilo que está lá longe, aquilo que eu quero chegar, realmente vai me machucar. E a gente tem as grandes navegações como um dos grandes exemplos da necessidade humana de expandir, de ir para outros lugares. Se não fizessem com excelência, se não fizessem com qualidade, jamais teriam descoberto outros países, jamais teriam voltado para casa. E essa busca por outros lugares e outros países... Esse aqui que muda? Obrigada. A busca por outros países e outros lugares, elas continuam, tá? E para mostrar um pouquinho do que é esse processo de qualidade como um objetivo e a gestão como um meio para atingir esse objetivo, usando a tecnologia, que é o que eu vou falar aqui hoje, como ferramenta, e simplesmente como ferramenta, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Você consegue rodar o videozinho para mim, por favor? O que eu vou mostrar para vocês aqui, gente, é o lançamento de um foguete feito pela empresa SpaceX. SpaceX, consegue colocar? Deu? Tem som? A SpaceX é uma empresa lançada pelo Elon Musk, que é um dos maiores empresários dos Estados Unidos hoje, onde ele acredita que está na hora de a gente colocar mais do que astronautas no espaço. Ele acredita que para a gente conseguir passar da fronteira de ocupar a Terra e ocupar o espaço, a gente precisa conseguir levar pessoas para o espaço. E para isso ele tem um time inteiro que trabalha na qualidade desse lançamento. Isso tem que ser perfeito. Isso tem que ser absolutamente preciso. Tem que ser excelente, senão dá errado. E todo mundo trabalhou para que aquilo acontecesse. Só que só lançar o foguete não é o suficiente. Para eu mandar alguém para o espaço, essa pessoa tem que voltar. Nesse momento, o foguete está chegando perto de sair da atmosfera e chegar no espaço. É um momento de extrema tensão, onde toda a equipe que trabalhou junto para fazer com que esse momento fosse mágico, está lá, denso, envolvido com a qualidade do processo. E eles conseguem. Esse foguete sai da atmosfera e entra na estratosfera. Agora, esse é só mais um dos desafios. O grande desafio é trazer esse foguete de volta para a Terra. Todos os foguetes que são lançados ou ficam no espaço ou explodem no caminho. Só volta a cápsula com o astronauta dentro. Mas se eu quero tornar isso viável do ponto de vista comercial, não explode a aeronave que vocês vão para São Paulo, certo? Então, o grande objetivo do SpaceX é trazer essa aeronave, esse foguete, essa ferramenta, de volta para pousar exatamente no mesmo lugar que ela saiu. E agora é que a mágica acontece. Porque toda a equipe trabalhou para fazer com que esse projeto fosse tão preciso
que conseguisse fazer com que esse foguete voltasse para a Terra e pousasse exatamente no mesmo lugar de onde ele saiu. Isso, sem qualidade, sem excelência e sem pessoas, a gente não consegue. O foguete é simplesmente a mesma ferramenta que fez com que o homem descobrisse novos espaços e que vai fazer com que o homem, pelo menos, possa ver a Terra lá de cima, se vai morar em Marte ou não. Daí eu já não sei prever, né, gente? Que daí é meio ousado demais. Mas vamos lá. Isso aconteceu dia 26 de dezembro de 2016. Foi ano passado, tá? E eles estão trabalhando para isso, para conseguir fazer com que esse foguete seja uma ferramenta comercial para levar o homem para o espaço, tá? Mas voltando um pouquinho aqui para a Terra, o que eu venho aqui para falar de espaço e tecnologia de vocês, para vocês? Eu, na verdade, sou médica. Sou formada aqui em Curitiba, fiz residência no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba e estudava oncologia no Rio de Janeiro. Prescrevia quimioterapia para paciente com câncer e trabalhava com câncer terminal. Só que grande parte dos meus dias eu passava nesse ambulatório no INCA, lá no Rio de Janeiro. E eu comecei a perceber que, independente do que eu fizesse para os meus pacientes, os pacientes sofriam mais do processo de adoecer do que da doença em si. Era mais difícil precisar do serviço de saúde, de médicos, de enfermeiros, entender comunicação, fazer medicamentos, ir e voltar de lugares, fazer tratamentos difíceis, tornavam o sofrimento muito pior do que aquele câncer que crescia dentro de uma pessoa. E eu comecei a me questionar, por que a gente está fazendo isso? Se a minha função como médica era diminuir o sofrimento, grande parte das vezes eu aumentava ele. E um sofrimento desnecessário. Porque o sofrimento da doença, às vezes, eu não consigo tirar. Eu posso aliviar, poucas vezes a gente cura. Mas eu consigo diminuir o sofrimento desnecessário que essas pessoas passam. E aí eu comecei a estudar mais a parte de gestão. Mas quando eu fui estudar gestão, eu vi que a gente estava estudando coisas que as pessoas fizeram no passado. E o que eu queria era mudar o futuro. Como é que a gente faz para conseguir transformar coisas num mundo que nunca foi tão rápido e nunca mais vai ser mais devagar? Como é que a gente faz para se preparar para um futuro que é absolutamente incerto? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente não tomar parte disso, a gente vira vítima disso. E, estudando inovação, eu acabei sendo selecionada para participar de um programa da Singularity University, que é uma universidade nos Estados Unidos, na Califórnia, que fica baseada na NASA, onde a gente estuda o que está acontecendo com as tecnologias que podem realmente transformar a vida das pessoas. Na Singularity University, a gente passa a ver os grandes desafios do mundo, os problemas onde todo mundo enxerga como as grandes causas que vão acabar com a história da humanidade, como grandes oportunidades, enormes campos para trabalhar e melhorar a vida das pessoas. Porque grande parte desses desafios de educação, alimentação, água, energia, saúde, meio ambiente, segurança, são todos fatores que hoje nós temos recurso para tratar. Mas a gente não tem recurso disponível para todo mundo. O futuro é agora, ele só não chegou para todo mundo. E como é que a gente faz para fazer com que esses problemas se tornem oportunidades e que a gente leve isso para mais gente? Que a gente possa construir um mundo melhor. E a gente estuda lá algumas tecnologias que são consideradas tecnologias exponenciais. Tecnologias que têm um potencial de crescimento grande, que podem transformar alguns dos grandes desafios em algumas grandes oportunidades de melhora. Então, tecnologias como o carro que dirige sozinho. Hoje, uma das maiores causas de morte de adulto jovem no Brasil é trânsito. É o carro que mata. Tá? Se o carro que mata é o carro que é dirigido por gente, se ele não for dirigido por gente, talvez ele diminua o risco. Tecnologias como drones, como impressora 3D, nanotecnologia,
genética, energia, inclusive as próprias tecnologias espaciais, trazem uma nova perspectiva da gente conseguir levar os novos desafios como novas oportunidades. As tecnologias são consideradas tecnologias exponenciais porque essas tecnologias participam de um princípio que é o princípio da Moore's Law, que eles chamam, que é que a tecnologia, quando ela vai se desenvolvendo, ela se desenvolve num ritmo exponencial. Significa que, a cada 2 anos, a tecnologia fica 2 vezes mais potente, ela tem uma maior capacidade de processamento de dados, e melhores recursos. Ela fica, a cada 2 anos, ela melhora o seu processamento, ela diminui em 2 vezes o seu custo e diminui em 2 vezes o seu tamanho. E isso possibilita que hoje, na minha mão, eu consigo ter um computador muito mais potente do que o computador que mandou o primeiro foguete para a Lua. Por quê? Porque ele se torna mais barato, ele não é do tamanho dessa sala mais, ele é do tamanho do meu celular, e ele está disponível para todo mundo. Tá? Então, quando a gente pensa nessas tecnologias exponenciais, o crescimento tecnológico é muito fácil de a gente ver que realmente ele existe. A dificuldade está na forma como a gente pensa. Porque nós, como pessoas e como empresas, temos uma facilidade de pensar de uma forma linear. Eu penso que se eu caminhar 30 passos, de aproximadamente 1 metro cada um, eu ando 30 metros. Agora, se eu pensar em passos exponenciais, na verdade, os meus 30 passos dão 24 voltas na Terra, ou me levam para a Lua. É uma forma diferente de pensar. É difícil. A gente precisa sair de toda a nossa zona de conforto e de toda a forma como a gente já pensou e se planejou para pensar em novos mercados e novos negócios. E isso é muito difícil. Quando eu voltei para cá, eu vi tanta coisa de tecnologia que eu falei, peraí, eu acho que eu vou me mudar para uma ilha deserta, eu vou ficar offline para o resto da minha vida, e eu quero ter filhos na ilha deserta, não quero que eles entrem em contato com nada disso, porque esse mundo está ficando muito maluco. Mas eu comecei a ter uma percepção absolutamente diferente do que é a realidade hoje. Eu não consegui voltar para o meu consultório. Eu comecei a ver que o mundo realmente está passando por mudanças. E eu fui estudar um pouco para tentar entender, será que a gente vive mesmo numa revolução digital? Será que isso não é uma coisa meio moda? Uma coisa meio que alguém está falando que não tem nada a ver? Afinal de contas, o mundo é mundo faz tanto tempo. A gente é ser humano igual. As minhas dores são iguais às dores da minha avó. Não tem nada de diferente. Mas, revolução, ao contrário do que eu pensava, não é que o mundo explode e nasce de novo. É simplesmente quando a sociedade passa a se organizar de uma forma diferente devido a um fator num período de tempo muito curto. Tá? E quando eu fui estudar as revoluções, eu falei, bom, aonde a gente estuda a revolução? História, porque geralmente quem conta sobre a revolução que já passou. Quando a gente olha para trás e diz, nossa, quanto mudou. Mas são poucas as pessoas que têm sensibilidade de dizer, nossa, estamos mudando, estamos num processo onde a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas a gente está no meio do furacão. E quem faz essa percepção sobre o meio do furacão são, na verdade, os artistas. Então, eu comecei a ir em museu para tentar descobrir um pouco do que estava sendo contado na história, como é que era a percepção dos artistas em relação aos momentos históricos. E aí a gente passa a estudar a Revolução. E a grande parte das revoluções, a revolução mais nova que nós temos aqui, é a Revolução Industrial, onde, quando eu mudo a forma de transportar produtos, alimentos e pessoas, eu mudo a forma como a sociedade se relaciona com distância. E essa sociedade passa a se transformar.
ela passa a se relacionar de uma forma diferente. Assim como quando eu levo máquinas para dentro das indústrias e termino com toda a cadeia comercial que era baseada no artesão. A gente passa a fazer manufatura. A sociedade se organiza de uma forma diferente. Não existe mais o mesmo trabalho, não existe mais a mesma família. O dinheiro muda de mão. A sociedade tem que se organizar de uma forma muito rápida. E quem constrói essa revolução, geralmente é vítima dela. Depois, vem a revolução da energia elétrica. Afinal, nesse tempo aqui, não existia energia. Eu fui numa exposição maravilhosa, onde era sobre a história da energia elétrica. E como as pessoas tinham medo do mundo que seria construído a partir do momento que todos os lugares pudessem ter luz. Não ia mais existir noite. Não ia mais ficar escuro. Como as pessoas iam dormir? Como é que as pessoas viviam num lugar onde, se você encostasse no fio, dava choque e você morria? Os problemas imaginados pela energia elétrica eram muito maiores do que a gente imaginava. Existia um medo sobre aquilo, o mesmo medo que a gente tem hoje. Agora, imagina que romântico seria se vivêssemos ainda à luz de velas. Foi isso que aconteceu. Só quebrou o romantismo, mas estamos todos aqui e não conseguimos vencer em luz, não é isso? Depois, a terceira revolução industrial, ela parte para o lugar onde a tecnologia das máquinas encontra a tecnologia da ciência. E a gente passa a trazer robótica, a trazer precisão, a trazer novas formas de trabalho e novas formas e novas tecnologias que possibilitam, inclusive, a ida do homem à Lua. Tá? Então, nessa parte da terceira revolução, a gente também tem uma transformação muito grande em relação ao trabalho, a forma como o comércio se comporta. Mas em todos os museus que eu fui, ao mesmo tempo que tinha um pouquinho de história, tinham várias exposições contemporâneas, vários artistas que percebem como nós estamos mudando, como a gente também vem se relacionando de uma forma diferente. Como isso está mudando a forma como a nossa sociedade funciona e como isso está acontecendo muito rápido. E que isso realmente é uma revolução. O mundo está mudando na nossa cara. Só que a gente, às vezes, não enxerga tanto assim. A gente acha que vai ficar tudo bem. A revolução só não é do jeito que a gente imaginava, onde eu ia me apaixonar por um robô lá no escritório, bem gato. Não é bem assim. Mas, definitivamente, a gente mudou a forma como a gente trabalha. A gente mudou a forma como a gente vive. A gente mudou não só a forma como a gente convive em sociedade, como a forma como a gente convive com os nossos relacionamentos mais próximos. Quem aqui não tem o filho que não sai do celular na hora do almoço? E quem aqui não é o pai que também fica no celular na hora do almoço? Então, querendo ou não, a tecnologia que antes entrou na indústria, hoje, a tecnologia e a ciência entrou para conviver com o ser humano como um indivíduo. E é por isso que a gente vive numa revolução. A gente realmente está mudando o nosso comportamento de forma muito rápida. Hoje, tudo está nas mãos da pessoa. Hoje, a revolução é individual, ela não é mais só da indústria. E isso transforma, porque eu passo a transformar a cadeia de dinheiro e a cadeia de valor em relação a isso. Passa a parar de existir intermediários no meio disso. Eu passo a ter mais autonomia. Então, o indivíduo passa a ser o centro, absolutamente o centro da revolução. Então, tá bom. Então, a gente vive numa revolução. E aí? Como o professor já falou, como é que eu faço planejamento num lugar onde eu não posso planejar? É difícil fazer isso, né? Tem uma história que eu adoro, que é a crise do esterco. Em 1894, Nova York e Londres eram os principais polos comerciais do mundo. E um dos grandes problemas
é que, como qualquer polo comercial, era cheio de gente, querendo ir e vir de um lugar para o outro. E tinham cerca de 100 mil cavalos por dia que passavam na ilha de Manhattan. Só que 100 mil cavalos por dia, sendo que cada cavalo produz, em média, 1 quilo de esterco por dia. Imagina que legal que era passear em Nova York? Não muito, né? Então, isso virou um problema tão grande que, em 1898, foi feito o primeiro Fórum Mundial sobre Planejamento Urbano, onde eles tinham o desafio de fazer o planejamento de Manhattan para ver como que aquela cidade ia se construir, como é que Manhattan ia sobreviver em 100 anos. E o congresso, que era para durar 5 dias, durou 3, porque eles chegaram à conclusão que, em 100 anos, Nova York estaria afundada em esterco de cavalo. Não existia a menor possibilidade de Nova York sobreviver àquele problema. Eles só não contavam que, em 5 anos, Henry Ford ia lançar o primeiro carro que não precisava de cavalos. E em 1912, 15 anos depois, não existiam mais cavalos que puxavam os carros. Praticamente 100% dos cavalos de Nova York tinham sido substituídos por uma nova tecnologia que quem fez o planejamento não sabia que existia.